Olá, amigos, muito bem. Vamos ouvir uma palavra que certamente vai sacudir a sua vida. Preste atenção, não sai daí, porque esta palavra vai realmente sacudir, mas sacudir mesmo a sua vida. De repente você está vivendo isso, está passando por essa situação e ainda não se deu conta. Capítulo Não sai 2, versos de 1 a 13. Profeta Jeremias 2, de 1 a 13. A mim me veio a palavra do Senhor dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, assim diz o Senhor. Lembro-me de ti, da tua afeição, quando eras jovem, e do teu amor, quando noiva, de como me seguias no deserto, numa terra em que se não semeia. Então Israel era consagrada ao Senhor, e eram as primícias da sua colheita. Todos os que o devoraram se faziam culpados, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos, e sem perguntarem: onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum? Eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesseis o seu fruto e o seu bem. Mas depois de terdes entrado nela, vós a contaminastes, e da minha herança fizestes abominação. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos pleitearei. Passai as terras do mar de Chipre e vede. Mandai mensageiros a Quedar, e atentai bem, e vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Não, foi Deus que lhes deu o livramento dos inimigos, foi Deus que os guiou em segurança. E este povo abandona Deus, a despeito da redenção e a despeito da proteção. Irmão, o que Deus tem dado a você? O que é que você tem que você não tenha recebido? Recebido do próprio Deus. Será que nós não temos deixado o Senhor? E eu não estou falando de deixar o Senhor agora para ir para um outro caminho, para adorar um outro Deus. Eu estou falando de deixar a Deus na sua devoção, no seu entusiasmo, no seu fervor, na volta ao primeiro amor. Terceiro lugar, o povo de Deus, de forma ingrata, abandona Deus a despeito da provisão divina. Olha comigo o verso 7. Eu vos introduzi numa terra fértil,
para que comesseis o seu fruto e o seu bem. Mas depois de terdes entrado nela, vós a contaminastes e da minha herança fizestes abominação. Deus sustentou o povo no deserto, e quando Deus introduziu o povo na terra prometida, lhes deu o melhor e os mais excelentes dos frutos, as mais ricas provisões. Mas a despeito disso, o povo se esquece de Deus e transforma aquela própria terra que receberam em herança em abominação. Irmãos, vejamos por que isso aconteceu. Vamos ver uma das causas deste acontecimento. Olha comigo o verso 8. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? Os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. O que o profeta está dizendo é que a liderança espiritual de Judá desviou-se de Deus, afastou-se de Deus. E o povo tornou-se semelhante à sua liderança. Quando eu olho para a igreja de Deus hoje, percebo que muitas vezes há muitos que se desviaram da verdade, que não dão mais pão para o povo, que alimentam o povo com a palha de suas ideias, ou com o veneno de suas heresias. E o profeta denuncia aqui que o sacerdote, que os mestres, que os pastores, que os profetas, todos se afastaram. Mas, amados irmãos, é hora de nós pararmos para pensar. Se nós não temos nos afastado de Deus, apesar de todo o conhecimento que nós temos de Deus, se nós não estamos criando uma espécie de calo, de crosta, de uma pele grossa e insensível, que a palavra de Deus já não penetra mais. E nós sabemos, e até ensinamos, mas o nosso coração já não pulsa mais. Estamos como a igreja de Éfeso, doutrinariamente segura, mas que recebe de Jesus uma palavra solene: eu tenho uma coisa contra ti, tu abandonaste o teu primeiro amor. O profeta está levantando a voz em nome de Deus, dizendo que Deus tem saudade desse tempo, que o seu povo era devotado a Ele. Mas vamos ver a terceira e última mensagem do profeta. A terceira e última mensagem do profeta, irmãos, é uma indignação santa de Deus. Veja comigo, por favor, versículos 9 a 13. Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos pleitearei. E a primeira coisa que Deus vai demonstrar sua indignação é que o povo de Deus tornou-se mais infiel do que os pagãos. Olha comigo aí os versos 10 e 11. Passai as terras do mar de Chipre e vede. Mandai mensageiros a Quedar e atentai bem e vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. O que o profeta está dizendo é o seguinte:
As nações ao redor de Israel eram nações politeístas. Eles adoravam muitos deuses, muitos ídolos. Ídolos vãos, ídolos mortos, ídolos impotentes. E o que o profeta está dizendo é que, na ignorância desses povos idólatras, eles eram mais zelosos na adoração desses ídolos do que o povo de Deus o era na adoração do Deus vivo. Aqueles que não têm entendimento estão cegos espiritualmente, se dedicam com mais fervor às suas crenças, do que o povo de Deus, iluminado pela verdade, se consagra ao Deus vivo. Vejam como as pessoas que não conhecem a Deus chegam ao ponto de sacrifícios. Você já viu gente subindo o convento da Penha de joelhos? Eu já vi. Você já viu alguém carregando uma cruz pela estrada fora, 100 quilômetros nas costas, sangrando o corpo? Eu já vi. Você já viu multidão e multidão reunindo-se atrás de uma imagem? Eu já vi. Onde está o fervor do povo de Deus? É a pergunta de Deus. Os povos, mesmo adorando ídolos, nunca se viu uma nação que trocasse o seu ídolo por um outro ídolo, mas o meu povo trocou-me por aquilo que não tem valor nenhum. E notem isso, irmãos, o profeta está dizendo que eles fecharam o templo. Não, o templo estava aberto, o culto estava acontecendo, os sacerdotes estavam lá, os profetas estavam lá, tudo estava acontecendo. Quem olhasse de fora, sem percepção espiritual, não notaria nada. Mas Deus nota, Deus vê, Deus conhece. Segundo lugar, o povo de Deus deixou o Senhor, a fonte das águas vivas. Olha comigo os versos 12 e 13. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor. Deus está chamando os céus como testemunha. Deus está dizendo: céus, fiquem escandalizados com isso, choquem-se com isso, fiquem estupefatos diante desse fato. O que eu vou dizer agora choca os céus, escandaliza os céus, porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. O que é que isso significa? O que é que isso significa? Primeiro, Deus é a fonte da vida. A nossa vida depende dele. O que é interessante é que Deus não disse que as bênçãos dele são essa fonte da água viva. Mas ele, Deus, é a fonte das águas vivas. Nós estamos vendo uma igreja hoje que tem muita sede de bênção, muita sede de coisas, muita sede de riqueza, muita sede de prosperidade, muita sede de saúde, muita sede de milagres. Mas Deus não pode ser substituído pelas bênçãos de Deus. Deus é a fonte. E o lamento de Deus é que o seu povo o tem deixado. A fonte das águas vivas. Você poderia ter todas as bênçãos de Deus. Sem Deus, sua alma está morta. Sem Deus, sua vida está vazia.
Sem Deus, sua vida não tem propósito. O que significa? Segundo lugar, significa que Deus é a fonte de vida abundante. O profeta não diz que Deus é uma cisterna. Um reservatório de água. O profeta diz que Deus é a fonte das águas vivas. A fonte é inesgotável. A fonte jorra continuamente. A vida com Deus é uma aventura extraordinária, porque todo dia você experimenta a vida nova com Ele. Pois este é o símbolo da vida que Cristo oferece. Foi Jesus Cristo quem disse: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. O que isso significa? Terceiro lugar, que Deus é a fonte de vida pura e santa. Porque uma cacimba junta lodo, mas a água que brota de uma fonte escorre limpa, clara, pura, e esta é a vida que Cristo nos oferece. Símbolo da vida eterna, porque esta fonte jamais deixa de jorrar. Fonte que satisfaz em todo tempo. Terceiro lugar, irmãos. Terceiro lugar e último lugar, o povo de Deus não apenas abandonou o Senhor, fonte das águas vivas. O profeta diz mais: o povo de Deus cavou cisternas rotas que não retêm as águas. A ideia é a seguinte: o povo de Deus deixou aquela fonte bonita de águas cristalinas que jorram, que fluem. Foi para o outro lado, para um deserto seco, árido. Imagine essa cena comigo. As pessoas pegando uma picareta e cavando as areias escaldantes do deserto. Cavando o deserto. Cavando o deserto. E de repente, um veio d'água vem à tona e se grita: água, água, água. E o povo sedento, sequioso, desesperado, corre sofregamente. E quando chega, rachaduras na terra. Aquela fonte é rota, aquela cacimba é rota. E o povo não pode beber. Ali não tem água. O profeta está dizendo: é isso que o meu povo está fazendo. Está deixando a fonte, cavando cisterna, mas quando encontra alguma coisa, não tem água, está seco, vaza tudo, não satisfaz.